Boa noite, streamer! Hoje a gente vai ver um pouquinho melhor como controlar tanto o OBS quanto o Streamlabs usando daí ponta do canal, mensagem no chat, resgates, todo esse tipo de coisa que os seus espectadores podem ativar. E o melhor de tudo, esse método funciona sim com o Streamlabs. Vambora! Então é o seguinte, se você já me acompanhou, se você viu os vídeos antigos, você aí notou que eu uso um software chamado Leora Onboard. Ele é muito bom, dá pra fazer muita coisa com ele, eu gosto dele pra caramba, só que tem um problema. Primeiro, ele não funciona pro Streamlabs, e o segundo, ele tem uma carinha meio feia. Se correr, o bicho pega! Se ficar, o bicho come! Ele tem uma carinha que não dá vontade de usar não, não dá vontade de usar não. Mas assim, o que eu digo é assim, se você tá começando a usar o Leora Onboard agora, eu recomendo ele. E no final desse vídeo eu vou explicar o porquê ainda acho que ele é melhor que o que eu vou mostrar hoje, que ele se chama Touch Portal. O Touch Portal ele funciona de duas maneiras, um que é o software, que a gente vai baixar no nosso computador, e o segundo é o app. A gente precisa dos dois para ele funcionar, então para isso a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai baixar o software, instalar ele, e aí logo em seguida a gente vai instalar o app no nosso celular. Então vambora. Então beleza, eu tô aqui no site do Touch Portal, e aqui ele explica um pouco, né, como ele funciona, né, eu vou explicar de um modo bem geral aqui. Ele é o Stream Deck, que você vai colocar no seu celular, e você consegue controlar coisas do seu computador pelo celular. Mas ele tem uma propriedade a mais, uma função a mais, que é a que a gente usa lá no Leora Onboard. Aliás, se você nem sabe o que é Leora Onboard, vou deixar aqui o link pro vídeo que eu explico tudo direitinho. Mas assim, a ideia, né, esse poder que esses Stream Decks, tanto o Leora Onboard quanto o Touch Portal tem, é o fato de você poder controlar praticamente o seu computador inteiro, com pontos do canal e com mensagens de chat dentro da Twitch. Então você pode aí fazer com que os espectadores controlem coisas como mostrar imagens, como mudar cenas, tudo que você puder imaginar, você consegue fazer aí com esses dois softwares, então eles são muito poderosos. E o Touch Portal tem a vantagem de funcionar com o Streamlabs. Então vamos lá. Então é o seguinte, vou aqui na página de download para a gente baixar ele aqui. Nossa, tá difícil de... Então é o seguinte, terminei de baixar aqui o Touch Portal, vou executar a instalação dele, o instalador dele. E a gente vai ver aqui, ó, a gente vai aceitar aqui, ele pede pra gente. A gente vai escolher o lugar para instalar. E aí um detalhe importante, o lugar que você vai instalar o Touch Portal, se você for usar com o Streamlabs, acho que com o OBS também, mas eu testei com o Streamlabs. Você tem que instalar no mesmo diretório que está instalado o seu serviço. Então se você instalou o Streamlabs ou o OBS no C, instala o Touch Portal também no diretório C. Então eu vou instalar ele aqui no D, que é onde eu tenho as minhas coisas instaladas. Beleza, enquanto ele instala aí, eu vou pegar aqui e vou fazer uns malabarismos aqui. Então beleza, acabei de instalar ele aqui, ele tá me pedindo para reiniciar o computador. Então é o seguinte, pessoal, a gente já instalou o software do Touch Portal no nosso computador, agora vamos instalar o app no nosso celular. Para isso a gente vai vir aqui na Play Store, eu já tô com ele pesquisado aqui, é só você pesquisar Touch Portal, vou clicar aqui em instalar. Beleza, então eu acabei de instalar aqui o Touch Portal, eu vou abrir ele aqui. E vocês vão ver que ele funciona de um jeito bem simples, ele dá aqui um bem-vindo, né, beleza. Vou dar um next em tudo aqui. Ele tá falando not found porque a gente não tá com o software aberto, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o software aqui no nosso computador. Então o Touch Portal tá aqui, estamos abrindo ele. O Streamlabs já tá aqui instalado pra gente testar e vocês vão ver que aqui, ó, abrindo aqui o Touch Portal, ele já tem exatamente a carinha do Stream Deck que vai aparecer no nosso celular. Se eu vier aqui no celular, eu vou voltar para a etapa que a gente estava e agora ele vai ser capaz aí de encontrar o Touch Portal porque a gente está na mesma rede de internet e isso é importante. Você tem que estar na mesma rede de internet do seu celular e do computador para isso funcionar. E agora se eu virar aqui o celular de lado, a gente consegue ver exatamente o que mostra na tela. É exatamente o que a gente está vendo. Então, o que a gente está vendo aqui é uma prévia, né? A gente vai editando essa prévia e ele vai automaticamente jogando isso no nosso celular. Então, quando você clica aqui no botão, você tem três opções de modos, né, para você usar esse botão. Você pode pressionar ele, que é você clicar na tela do celular. Você pode colocar um evento, por exemplo, um evento que eu vou falar aqui para vocês é quando alguém se inscreve no canal. Aí você clica aqui e pronto. Se alguém se inscrever no canal,
ele vai fazer alguma coisa. Só que a gente precisa falar para ele o que ele vai fazer. E é aí que a gente usa as ações. Então, por exemplo, tem uma ação de enviar uma mensagem no chat. Eu escrevo aqui, sei lá, seja bem-vindo. E aí ele vai pegar, sempre que tiver um sub, ele vai escrever essa mensagem na tela. E a terceira opção aqui de você usar o botão é manter, né? Que eu imagino, eu não testei isso aqui, mas eu imagino que é você manter pressionada a tecla aí no seu Stream Deck. Mas aqui tem um aviso e uma coisa que é uma desvantagem muito grande para mim em relação ao Olhar On Board. O Touch Portal, se você tem a versão que não é paga, a versão free, que é a versão que eu tenho, ele não tem aqui uma funcionalidade que chama aqui eventos, que é essa cena que a gente tá. Os eventos são como teclas, né? São como coisas que podem acontecer que independem de que página que você está no Stream Deck. Calma que eu vou explicar. Se a gente olhar aqui no nosso... fechei o aplicativo. Se a gente olhar aqui no nosso Stream Deck, esses botões aqui, ele tem duas páginas. Ele tem aqui o main e a página 2, que eu já configurei com algumas coisas aqui. Então vocês vão ver que na versão que não é pago, se você não estiver exatamente nessa cena no seu celular, não precisa estar com a tela ligada, você pode deixar ele aqui com a tela desligada. E ele, por exemplo, vamos supor que algum evento da Twitch tenha trigado aqui o aplauso, né? Alguém resgatou um ponto do canal chamado aplauso e ele vai trigar esse botão aqui. Se não tiver a página desse botão aberta em primeiro lugar aqui, quando a gente acabou de fechar o celular, ele não vai executar. Agora, se você tem a versão paga, e aqui ó, nem vou falar muito sobre a versão paga, porque eu sei que a realidade do Brasil é, você não vai pagar $10, né, para poder usar aí um Stream Deck. E se você puder pagar, ótimo, mas quem não pode pagar não vai ter essa opção de eventos, que é independente da tela que você tiver, ele vai executar essas ações. E tem uma coisa que eu vi aqui que eu achei muito da hora, que a gente tá sempre querendo ir além, né, vamos sempre procurando alguma coisa nova. O que eu gostei aqui e que eu ainda não sei como fazer no Olhar On Board, vou ir atrás de descobrir depois, que deve ter algum jeito. Ele tem aqui, por exemplo, uma função de Twitter, um negócio que eu achei muito da hora. Pra quem não sabe aí, eu uso um bot na minha live chamado Rainmaker, e eu falei dele sobre o meu vídeo de 10 dicas em 10 minutos, que eu vou deixar aqui. O Rainmaker, ele avisa quando alguém twitta o link da minha live. Então ele aqui tem uma ação de enviar o tweet. O que isso significa? Você pode escrever o que você quiser. Então, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal de fazer, a gente tem aqui, né, a aba de eventos da Twitch. Então a gente tem aqui, por exemplo, um evento de raid. Eu vou colocar aqui o seguinte: quando eu receber uma raid, eu vou twittar agradecendo a pessoa que me mandou uma raid. Então eu consigo divulgar essa pessoa e agradecer no Twitter sem nem fazer nada. Olha, tipo, que coisa legal. Então eu vou pegar aqui, adicionar o tweet e vou escrever aqui, por exemplo, obrigado pela raid. E aqui, para colocar o nome da pessoa, ele tem aqui uma série de variáveis que ele permite a gente usar. Vou colocar ele mais para cá para vocês verem. Ele tem aqui uma série de variáveis que ele permite a gente usar. Então, por exemplo, da Twitch, eu tenho aqui o nome do usuário que invadiu aqui a minha live. Então eu coloco aqui, essa aqui é a variável dele, ou seja, o nome da pessoa que me invadiu vai entrar nesse valor, né? Esse cifrão com esse nome chama uma variável. Essa variável vai receber esse valor, né? Esse nome da pessoa que me invadiu. E beleza, só que para isso funcionar, a gente tem que configurar algumas coisas, né? Eu tô falando aqui bem, discorrendo bastante sobre o Touch Portal, mas vamos realmente aí para a configuração dele, né? Então aqui em cima do Touch Portal a gente tem essa engrenagem, vou clicar nela aqui. E aqui a gente tem algumas configurações que a gente vai precisar fazer no caso da gente usar aí o Twitter, a Twitch e o OBS, né? Se você tá usando o Streamlabs, maravilha, você não precisa fazer nada, porque se você instalou o Touch Portal no mesmo diretório do Streamlabs, ele vai fazer tudo meio que automático para você. Agora, se você tem o OBS, e aí você vai precisar de um plugin. É um plugin que chama WebSocket Plugin. Então, para funcionar a integração com o OBS, você precisa instalar um plugin chamado WebSocket. A gente vai mostrar ele aqui. Então, beleza. Agora que a gente já tem o plugin instalado, a gente só precisa fazer duas coisas. A gente vai vir aqui no OBS, a gente vai vir em Ferramentas, e aqui tem WebSocket Server Settings. A gente vai precisar pegar essa mesma senha que a gente criou aqui e garantir que essa porta é a mesma. Então, se eu vier aqui no Touch Portal, a gente vai ver aqui que tá localhost, tá a porta, e essa senha aqui tem que ser exatamente a senha que você colocou lá no OBS.
Outra coisa importante que eu não tinha comentado é que para você usar o OBS, você tem que clicar aqui e ir em conectar com o OBS, senão ele não vai funcionar. Então beleza, agora que a gente já configurou o OBS, se a gente quiser usar a funcionalidade de Twitter, a gente precisa dar um conectar aqui que ele vai pedir umas verificações lá no site do Twitter, você só dá o allow, você aceita e pronto, seu Twitter está conectado. Fora isso, também uma coisa que a gente tem que fazer é conectar a nossa Twitch. Para isso, você só vai clicar aqui em conectar, em solicitar, e ele vai automaticamente mostrar, né? Vai abrir uma aba pra gente, a gente só precisa copiar os tokens e jogar aqui. Eles não estão aparecendo aí porque esse aqui eu não posso divulgar, mas é muito simples também, muito fácil de configurar. Ele vai abrir uma aba, você só copia e cola o valor aqui. E voltando a falar dos botões aqui, além de você conseguir, né, fazer tweets aí automaticamente, você consegue ainda mudar o seu próprio nome do Twitter. Então uma coisa que eu vi um pessoal falando, que é pra você, por exemplo, imagina que o seu nome é aqui Paulo. Imagina que o seu nome aqui é Paulo. Você pode colocar, por exemplo, como se tiver pra ele escrever no seu Twitter assim, live on, entre parênteses, colocar algum emoji. E aí, quando você aperta o botão de começar a stream dentro do seu Stream Deck, dentro aqui do Touch Portal, ele automaticamente troca o seu nome para live on. E quando você clicar para finalizar a live no Stream Deck, ele tira esse nome, é só você botar um outro. Então são coisas assim que são maravilhosas, assim, coisas que eu, sinceramente, eu nem sabia que eram possíveis de se fazer. Além disso, os botões são muito customizáveis, você pode colocar o que você quiser neles. Uma coisa que eu recomendo, não copie e cola botões, porque parece que ele não consegue manter os desenhos, os ícones que você escolhe. Então se você copia e cola, e depois tenta editar o ícone do botão, às vezes ele não vai, ele dá uma bugada. Então eu recomendo você começar todos os botões do zero, para você deixar eles customizados do jeito que você quiser. Para fazer isso é bem fácil, você clica 2 vezes no botão, e aqui ele vai ter várias configurações aqui pra gente. Por exemplo, a gente tem aqui a cor de fundo do botão, a cor da escrita do botão. E aqui em alterar o ícone, a gente pode escolher um arquivo nosso, ou seja, uma imagem. Ou a gente pode ainda usar pacotes de ícones. Então para você customizar melhor aí, colocar mais coisas que você quer e tal, você pode vir aqui em Assets. E aqui tem páginas já prontas para você instalar. E, além disso, tem pacotes de ícones que você pode escolher aí, instalar e deixar um pouco mais bonito aí, né? Mas então vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu vou abrir aqui o meu Streamlabs e a gente vai mudar a cena que eu tô a partir de um ponto do canal que eu vou criar agora. Criei aqui um resgate chamado mudar cena, para ele mudar a nossa cena lá no Streamlabs. Lembrando que tudo que eu fizer aqui vale tanto para o Streamlabs quanto para o OBS. A única diferença é que para o OBS você tem que fazer aquela configuração lá de WebSocket que eu expliquei. Então beleza, aqui de volta no Touch Portal a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar num botão vazio, um botão novo. Eu vou selecionar evento, e o evento que a gente vai usar vai ser aí, pontos do canal. E o ID dele eu só vou copiar e colar para não ter erro, para eu não errar nada aqui, só copiei e colei o nome daquele ponto do canal que eu criei. Então quando esse ponto for resgatado eu quero que aconteça alguma coisa. O que eu quero que aconteça é dentro do Streamlabs, então eu vou abrir aqui o Streamlabs e eu vou selecionar essa seleção de cena. E aqui eu já abri o meu Streamlabs, eu instalei no mesmo diretório que ele tá, que é o meu diretório D. E quando eu clicar aqui, ele vai mostrar as duas cenas que eu tenho, que é o Scene e o Just Chatting. Então eu vou falar que eu quero mudar pro Just Chatting. Ou seja, quando alguém resgatar esse ponto do meu canal, ele vai mudar a cena que eu tô lá no Streamlabs. Então vamos ver como que isso vai ser. Então beleza, eu tô aqui no Streamlabs, vou vir aqui resgatar aquela recompensa que a gente criou. E ele deve mudar a minha cena aqui da minha capivarinha do meu canal para uma outra cena com outra imagem que eu coloquei. Eu coloquei uma banana na outra cena. Ah, muito simples, né? Nossa, mudou de cena usando pontos do canal. Mas dá pra você fazer umas coisas malucas com isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que na minha live eu uso uma câmera secundária. E nessa câmera secundária eu coloquei alguns efeitos, inclusive aí alguns shaders filters. Eu vou deixar o link aí se você quiser saber um pouco mais sobre os shaders filters no OBS Studio. E eu coloquei essa câmera de um modo que as pessoas do meu canal podem resgatar essa câmera e mudar a câmera que eu apareço. Então a gente deu uma passada aí pelo Touch Portal para vocês entenderem um pouquinho como ele é, como ele funciona, né, em relação aí, quais as desvantagens e vantagens em relação ao Lore on Board. Eu gostei dele, eu gostei bastante do fato de poder usar ele aqui como aplicativo, é uma coisa que eu achei muito da hora. Por exemplo, eu posso mudar aqui a cena para essa daqui, achei legal demais. E é uma coisa aí que eu sei que dá pra fazer com o Lore on Board também, mas ele aqui ficou bem simples, bem bonito, eu gostei bastante dessa interface.
Mas em relação ao Leon Board, eu vou continuar aí preferindo o Leon Board, porque eu posso fazer infinitas telas no Leon Board, eu não sou limitado por versões aí pagas, aqui eu sou limitado aqui por uma tela 2x4, tendo aí 8 botões por tela, num total de 16 botões. Se eu quiser pagar no mínimo R$60 por mês, sendo que no Leon Board eu não pago nada, ele tem também a função do celular, que se vocês quiserem eu posso mostrar aqui no canal. Então em relação ao Leon Board, infelizmente eu vou preferir o Leon Board, mas eu vou falar uma coisa, eu acho que a partir de agora eu vou passar a usar os dois, porque eu gostei de ter um Stream Deckzinho, então eu vou continuar usando esse Stream Deckzinho na live, pra botar som bobo, pra pausar música, pra aumentar som, essas coisas de som eu achei muito prático ter no meu celular, então eu vou continuar muito provavelmente aí usando. Então é isso. Se vocês curtiram aí, lembra de se inscrever no canal aí, dá um likezinho que ajuda de... Meu Deus, eu acredito que eu tô sendo youtuber mesmo. Então, eu tenho ali um canal no Instagram onde eu posto dicas toda semana. Considera dar uma passadinha lá, ver se você gosta. Além disso, eu streamo em twitch.tv/uepedroso. Fique à vontade para passar lá, para tirar alguma dúvida, para falar alguma coisa aí. E pra gente se conhecer melhor, né? Eu sei que tem um pessoal que tá começando a assistir meus vídeos aí. Eu gostaria de conhecer vocês e principalmente o que vocês estão fazendo com essas ferramentas muito da hora, né? Que eu tento mostrar aqui pra vocês. Então eu tenho muita curiosidade mesmo. Fora isso, eu também posto memes de streamers lá no TikTok. Então, muito obrigado mesmo. A gente se vê aí semana que vem. Toda terça tem vídeo novo. E fui!